Ok, começou a gravar. Namastê, minhas saudações a todos vocês. Fico muito feliz com a presença de vocês aqui hoje. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Robson. Alguns me conhecem como Radhanatha Das, nome de iniciação numa escola de yoga. Recentemente, oi, meus amigos, eu pediria a gentileza de silenciar o microfone, só para não dar microfonia aqui. Eu lancei recentemente, esse ano, esse livro chamado A Índia Incrível, e meu objetivo é democratizar o conhecimento de todas as formas. Então, eu quero difundir esse conhecimento, como eu falei já de outras vezes, é a minha forma de retribuir à Índia tudo que a Índia me deu. Então, eu criei um site chamado Índia Incrível, é www.indiaincrível.com. Acessa lá, tem muita informação, tem muita imagem, acho que é bem bonito. Mais ou menos. Então, estamos começando. E agora também estou lançando essa série de aulas sobre o livro, chamada Índia Incrível. Tá? Nós já estamos no penúltimo encontro, nós vamos ter mais um encontro, na verdade. E elas estão sendo gravadas e depois eu vou disponibilizá-las. Algumas já estão disponibilizadas, mas como eu dependo de um amigo para fazer isso, e ele só pode fazer quando ele vem aqui e tal. Então, aos pouquinhos a gente vai colocar. Por enquanto, eu quero dar aula na live mesmo, né? E depois eu vou colocar, vou disponibilizar. O próximo encontro continua sendo às terças, 19h30 às 20h30. Realmente eu tento encerrar dentro do tempo e depois a gente bate um papo, mas ficando à vontade. Sempre aviso, se houver alguma interrupção, que às vezes acontece, tem um minutinho de paciência, a gente se reconecta. Esse link que eu já enviei para vocês serve para todas as aulas, então nem precisa receber o convite. Mesmo que você não receba o convite, simplesmente esse link que você já tem, já serve, nem precisa de senha. A gente já viu vários temas aqui, né, sobre a Índia, e hoje a gente vai ver temas diversos. Tá? E no próximo encontro nós vamos ver curiosidades, aquela parte folclórica que eu falei para a Índia, que é o que mais o pessoal fala. A parte séria da Índia as pessoas não gostam, mas as pessoas gostam das coisas caricatas, assim, folclóricas. Então eu vou falar um pouquinho do folclore lá da Índia também. Então são vários temas, a vaca sagrada, Jesus viveu na Índia e outras coisas assim curiosas, né? O que Hitler tem a ver com a Índia e uma série de coisas assim que são bem também interessantes. Então, eu peço sempre essa gentileza de vocês manterem o microfone silenciado, assim, para que não haja microfonia, e no final a gente abre para perguntas. As pessoas têm me perguntado sempre sobre viagens para a Índia, que eu costumo levar a grupos, por enquanto está engavetado. Se Deus quiser, quando a situação voltar ao normal, a gente volta às viagens. Tem vários planos aí de viagens, espero poder voltar. Eu vou, como eu falei, o grupo serve para isso, serve para informá-los de todas essas atividades. Então, todas as aulas, todos os cursos, qualquer atividade que eu for fazer, ou coisas que eu considero muito importantes, relevantes também sobre a Índia, eu vou estar sempre compartilhando com o grupo, tá bom? Quero fazer o curso de sânscrito, a Margarete está me pedindo. É o próximo curso, tá? Então, só do ponto de vista, assim, para vocês estarem a par do que vai acontecer, eu vou dar mais uma aula, que será a última, sobre curiosidades. Eu vou repetir, daqui a 2 semanas, a aula sobre mitologia, porque eu não consegui gravar de forma nenhuma, então eu vou repetir, caso alguém queira, teve gente até que me pediu. Eu não consegui gravar, então eu vou repetir a aula. Então vai ter mais 2 semanas. Depois eu devo dar um intervalinho de umas 2 semanas e preparar o novo curso. Eu devo preparar um novo curso, muito provavelmente, eu sempre faço no formato modular. Então, eu sempre pego um módulo de 4 aulas, por exemplo, porque eu sei que é muito difícil que as pessoas se comprometam. Vamos fazer um curso de 1 ano, é muito difícil. Então, a gente faz módulos de 1 mês, de 4 aulas e tal, e a gente vai fazendo isso. Então, o próximo vai ser de sânscrito, como eu sempre faço, né? O sânscrito aplicado
a textos sagrados e tal. A gente faz uma análise da gramática, da língua, mas sempre visando realmente o texto, né? Mergulhar nesses textos maravilhosos. É para isso que a gente quer conhecer uma língua. Tá bom? Depois eu tenho uns livros aqui para mostrar, que eu fui falando ao longo do caminho, eu vou mostrar para vocês, não posso me esquecer. Algumas pessoas me perguntaram também, eu vou mostrar aqui hoje. Antes de começar, deixa eu só me conectar aqui com o slide. Continuem cantando aí mantras, tá? Estou abrindo aqui. Acho que deu certo. Vocês estão me vendo? Sim. Estão vendo o slide também? Ok. Então, são temas diversos. Eu não tenho conseguido abrir a tela. Eu prometo que da próxima vez eu vou tentar resolver isso, mas não consegui resolver. Mas isso aqui é só uma referência para a gente se nortear, né? Com alguma imagem também. Bom, então vamos começar falando sobre a população. Entrou o slide para vocês aí? Sim, sim, entrou. Ok, muito bom. Tá, então a gente vai falar um pouco sobre a sociedade indiana, começando pela população. Como vocês sabem, a Índia é o segundo país mais populoso do mundo, né? Só perde para a China. Atualmente, com mais de 1 bilhão 353 milhões. Isso aí já foi em 2018. Então, isso aí não para de crescer. Está lá em segundo lugar. Então, na Índia, tudo é muito gigantesco. Qualquer coisa é gigantesca. Tudo que você fale lá, mesmo uma pequena população de 2%, por exemplo, já é um número assim enorme. Tudo na Índia é enorme. Tudo na Índia, qualquer coisa que você imaginar na Índia, eles são meio que campeões, né? São inclusive campeões, estão entre o lugar onde tem as pessoas mais gordas do mundo, entendeu? A gente fica, como assim, na Índia? Não tem gente gorda? Mas o problema é que a Índia tem muita gente, então eles ganham em tudo. Então, eles estão lá em primeiro lugar ou segundo lugar. O povo indiano é muito mais diversificado do que a gente imagina. A gente tem uma ideia de que o povo indiano é só aquela cara morena, né? Aquele moreno, às vezes um moreno mais escuro, o cabelo preto liso, como esse rapaz aqui que a gente vê, né? Esse aqui ele é bem típico. Então, eles têm pele morena e cabelo preto liso. E, na verdade, você percebe que eles fazem parte do grupo indo-ariano, porque eles se parecem com os europeus, com a exceção de serem de pele morena e cabelo moreno, mas de resto eles têm traços bem de europeus. Por isso, dizem os historiadores que a primeira migração humana, os primeiros seres humanos, segundo aí as teorias da evolução, os primeiros seres humanos apareceram na África, e a primeira migração humana foi para a Índia. E da Índia ela se difundiu pelo mundo. Eu compartilhei, não sei se compartilhei com vocês, se eu não compartilhei, eu vou compartilhar, para vocês tomar nota dessas coisas, que é bem interessante. Uma pesquisa brasileira descobriu uma relação genética entre os nordestinos e o povo da Bengala. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Então, realmente, isso aponta para a possibilidade dos nossos índios, originalmente, né, o povo original do Brasil, pode muito bem fazer parte dessa primeira migração humana, porque realmente foi encontrado aqui elementos similares na genética. Isso é bem interessante, né? Então, de fato, essa população que a gente conhece mais, de pele morena e cabelo preto liso, eles formam a maior parte da população, de fato. Aí são 74% da população. É muita gente, obviamente. Se você está na Índia, né, 74%, você está falando, às vezes, de 900 milhões, é tudo assim, né?
gigantesco. Então, por isso essa imagem a gente conhece muito, né, desses indianos. Tem outro grupo muito importante na Índia, que são os Drávidas. Os indo-arianos, eles estão no norte da Índia. Eles estão lá no norte da Índia. E os Drávidas, que têm pele morena mais escura, alguns chegam a ter uma pele negra, o mais negro que você puder imaginar. Alguns habitantes do sul da Índia, eles são assim impressionantemente de pele muito morena, muito escura mesmo, assim, mais do que quase como um africano, praticamente como um africano. E daí estudos também apontam para a relação genética desse povo com os africanos. Claro, com certeza todos nós estamos interligados lá na antiguidade, mas é só para a gente entender um pouco como se deu essas divisões. Aí, 24% também é um número gigantesco, aí vocês podem fazer as contas, aí dá quase 300 milhões de pessoas. E você tem os outros grupos. É muito bonito você viajar na Índia, porque a Índia é um verdadeiro zoológico humano. É a coisa mais linda. Você vai ver todas as espécies humanas estão lá. Todas. É incrível. Então, você tem pessoas de pele branca, como você está vendo aqui, essas meninas, por exemplo. Né? Aqui não dá para ver direito, mas algumas podem ter pele branca, 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 branca e até olhos azuis, por exemplo, o povo lá da Caxemira, por exemplo, que são descendentes dos persas e tem olhos claros e pele clara. É incrível, você olha para eles e fala, mas você é um indiano? Ah, aquilo lá é um indiano também. Depois você tem os sino-tibetanos. Em alguns países lá do nordeste da Índia, você vê aquele povo asiático mesmo, com aquele olhinho amendoado, assim, e você fala, não, esse povo é chinês, não é? Não, eles são indianos também. E não são indianos recentes, que a gente pensa, não, é alguma invasão recente. Não, tem tradições milenares lá. Então, o meu guia sempre fala na Índia. Na Índia existe todas as espécies humanas. Por isso, tudo se originou de lá. Tudo que a gente vê no mundo tem sua origem na Índia, porque lá você encontra todas essas comunidades milenares. E, para surpresa de vocês, eu nem coloquei aqui, é mais um adendo, 7% da população é tribal, tá? São tribos mesmo. A Índia, com todo esse tamanho, com toda essa população, ainda tem uma população tribal gigantesca, assim, formada por centenas de comunidades completamente tribais, algumas quase que sem nenhuma relação com a civilização, entre aspas, tá? Atualmente, 70% é rural, e isso é um número gigantesco, né? Um dos poucos países que manteve a população na área rural. Foi uma opção da Índia, diferente da China, que optou por industrializar tudo, mecanizar tudo, quase que capitalizar tudo. Os indianos eles têm uma política diferente. Eles fizeram de tudo para manter a população na área rural, até porque para eles eles consideram que seria um caos enviar todo mundo para a cidade. Imagina esses milhões de pessoas aí no meio da cidade, que caos seria? A fome com certeza aumentaria muito mais, a violência, etc, etc. Então, é um país que tem das maiores populações rurais do mundo, e a proporção de homens para mulher é de maior número de homens, um fato bem inédito, né? Assim, é muito incomum isso. Em quase todos os países, as mulheres têm uma porcentagem um pouquinho maior, mas essa é uma questão super polêmica, super desagradável, mas realmente os indianos, eles deram muita prioridade aos nascimentos masculinos e muitas pessoas evitaram ter meninas, etc, etc, por uma questão de sobrevivência quase mesmo, de miséria. Porque na tradição indiana, as mulheres têm que dar um dote para casar, etc. Então, como as famílias às vezes estão na miséria completa, não têm essa condição de dar dote para ninguém, eles não querem a filha mulher. Essa situação, ela está preocupante,
porque agora não há escassez de mulheres para casar. As mulheres que querem casar vão para a Índia. Lá você chega lá, os homens são tudo doidos para casar, porque quase falta mulher. E eles, quando veem uma estrangeira, ficam enlouquecidos, assim, doidos para casar, porque não tem. Tá? É um fenômeno muito grande, assim, de indianos casando com mulheres ocidentais. Tá bom? Bom, depois dessas polêmicas, vocês podem perguntar lá no final, tá bom? Tomem nota aí, eu sei que tem muita polêmica, vocês podem perguntar lá no final. As línguas, né? Você tem dois grandes grupos de línguas, as línguas indo-arianas, 78%, e as línguas dravidianas, ou seja, do norte e do sul. Tá? Uma são de origem do sânscrito, que deu também origem a todas as línguas europeias, e outra é de origem dravidiana, completamente diferente. Completamente diferente. Vocabulário, escrita, tudo. Tá? Assim, são dois grupos de línguas muito distintas. As línguas oficiais hoje são o hindi, no norte, e o inglês no sul e no país inteiro. Tá? Assim, é no sul e no país inteiro. Mas existe também uma disputa por isso, porque os sulistas não aceitam o hindi como língua oficial, porque ela é uma língua indo-ariana, eles não aceitam. Então, o governo nem declara que essa é a língua oficial, embora ela seja mais usada na burocracia, nos documentos, etc., documentos internacionais, tudo se escreve em hindi ou inglês. Mas os sulistas têm preconceito ao hindi e preferem usar o inglês. É muito comum isso. Mas o inglês, de fato, é muito difundido. Atualmente, é o segundo maior país com o número de falantes de língua inglesa. São 125 milhões de falantes de língua inglesa. De um inglês muito indiano, né? Claro, é um inglês de origem britânica com a pronúncia indiana. Então, a gente leva um tempinho para se familiarizar com aquele sotaque deles. A Constituição reconhece 23 línguas, olha só, para vocês verem, e mais de 1.600 dialetos com escritas diversas. Olha só, as escritas ainda são diversas. Eu vou mostrar aqui para vocês uma nota de rúpia, só para vocês verem, assim, eu vou tentar colocar para vocês verem aqui, ó. Está bem grande aqui para vocês tentarem ver. Está escrito aí em 15 alfabetos o valor. Tamanha é a diversidade, e na Índia tudo é resultado de muita disputa filosófica, argumentação. Para tudo se argumenta, para tudo se filosofa. Eles não aceitaram que o dinheiro fosse escrito apenas em inglês ou hindi. Obrigaram que a nota fosse escrita nas principais, que o valor fosse escrito nas principais línguas. E aí um detalhezinho só cultural, né? Todas as notas têm o Gandhi, que nós já falamos na aula de história, considerado o pai da nação. Aqui na imagem você vê as principais línguas, né? Tem aqui as principais línguas. Não é relevante a gente estar citando isso. Tem todas as principais, inclusive o sânscrito. O sânscrito também foi adotado como língua... foi adotado pelo governo como uma das línguas da Índia. Para a surpresa de vocês, existem aldeias que falam sânscrito ainda hoje, tá? Sânscrito, ao contrário do que muitos intelectuais dizem por aí, por falta de conhecimento, sânscrito não é uma língua morta, sânscrito é uma língua viva falada em algumas aldeias na Índia. Outro dia me mandaram, eu tenho um amigo que me manda todas essas coisas fantásticas da Índia, né? Então, uma aldeia em que ainda se fala sânscrito, que tem pessoas assim do mais alto nível acadêmico, sabe? São pessoas muito intelectuais lá nessa aldeia. Vamos para o próximo slide. Um pouquinho da economia. Todos vocês sabem, né, que o Brasil, junto com Rússia, Índia, China e África... Radhanatha, me perdoe. Tá aqui. Radhanatha. Oi. Por favor, tem alguém com o microfone aberto e está atrapalhando. Meus queridos ouvintes, por favor, silenciem o microfone, só porque dá uma microfonia, também a gente ouve tudo que vocês estão falando aí, é um perigo.
Vocês falam e a gente ouve tudo, então, às vezes, é um pouco perigoso também, tá bom? Só essa gentileza. Continuando, ó, o Brasil, a Índia faz parte desse grupo econômico, fundado há algumas décadas. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, aqui vocês têm no mapa, né? A moeda da Índia é a rúpia indiana, que é usada também em alguns países ali da região, como Nepal e outros países ali da redondeza, eles também vão usar a rúpia, só que a rúpia nepalesa ou a rúpia dos seus respectivos povos. A Índia, também, como vocês devem ter ouvido falar, ela teve uma taxa de crescimento gigantesca nas últimas décadas, né? Vocês devem estar lembrados, claro que hoje não, por causa da pandemia, a situação não está tão favorável, mas eles tiveram uma taxa de crescimento muito grande, junto com a China, até já falamos um pouco sobre isso lá em encontros anteriores, né? A Índia já foi lá no seu passado, junto com a China, os dois países mais importantes do mundo, até o século XVI, XVII, assim. Esses países detinham 50% da riqueza mundial. Eles eram as grandes potências desde a antiguidade até o século XVII. E essa situação só foi mudar com a invasão dos europeus lá na Ásia. Isso é o que mudou essa situação. Eles foram lá e fizeram o que os livros de história chamam de drenagem econômica, né? A Índia que tinha... Sim, seu Forte. Oi, meus amigos, por favor, silenciem o microfone. A Índia detinha 25% da riqueza mundial e quando eles receberam a independência, isso tinha sido reduzido a 4% da riqueza mundial, com uma população gigantesca, uma fome assim inimaginável, né? Assim, milhões de pessoas morrendo de fome, com a anuência, principalmente dos britânicos, né? A taxa de desemprego lá é 3,5%, você vê que é gigante também, mas proporcionalmente bem menor que a do Brasil. E ela está entre as maiores potências industriais hoje, né? As 10 maiores. Todo mundo sabe, eles são número 1 em tecnologia da informação, eles são fantásticos, já falamos isso lá nas contribuições da Índia, muito provavelmente pela filosofia do Nyaya, a lógica, que faz parte da pedagogia da educação. Então, eles aprendem desde criança lógica, e isso provavelmente faz com que eles sejam tão bons nessas áreas de exatas, ao contrário do que a gente imagina, né? Eles são bons em filosofia, religião, etc. Mas, quando uma pessoa é boa em filosofia, ela é boa em ciências exatas, como também já falamos sobre isso aqui anteriormente. Ouvi uma longa palestra recentemente sobre a relação da linguagem com o desenvolvimento do cérebro humano. E, felizmente, eles que estavam na mais completa miséria, com mais de 2 milhões de pessoas que morreram de fome por falta de comida, hoje eles são autossuficientes em alimento, o que é muito importante para um país, ser autossuficiente em alimento. Aqui tem a figura famosa, né? A gente está sempre ouvindo falar do senhor Narendra Modi, esse aqui. Tem o pessoal que ama, tem o pessoal que odeia, porque ele é tido como um direitista. Mas tudo na Índia é sui generis, né? Nunca pense na Índia. Eu acho engraçado porque os intelectuais ocidentais, eles querem entender a Índia de acordo com a sua ótica, entende? Então, eles conhecem o mundo ocidental e querem entender a Índia pela nossa ótica, né? Um grande mestre sábio indiano, ele dizia que as pessoas não muito inteligentes, elas só enxergam o mundo pela sua ótica. Elas pensam que o mundo é sempre igual a ela. Então, como ela enxerga o mundo, elas pensam que tudo é igual a elas, que todas as pessoas são igual a ela. É uma projeção psicológica que a gente faz. Então, entender a Índia, mesmo do ponto de vista político, não é nada fácil, porque o Narendra Modi, que é considerado por muita gente como um direitista, é interessante porque ele é extremamente liberal por estar conectado ao hinduísmo. Na verdade, ele é um hindu ortodoxo. E ele luta muito pelo renascimento do hinduísmo, pelo fortalecimento do hinduísmo, num país que é laico, né? Então, o país não quer isso. Mas o partido dele é famoso por isso, né? Por querer restituir
um pouco da tradição hindu. Agora, você tem que entender essas questões também. É muito fácil a gente criticar de longe. Mas o que acontece, só para vocês terem uma pequena ideia, como eu falei, isso aí é um mundo que você tem que estudar muito, e não pela nossa ótica, direita e esquerda do Ocidente, a gente tem que mergulhar na Índia, como eu falei, que é um país sui generis, é único no mundo. O hinduísmo é uma tradição religiosa muito liberal. E por cerca de 1000 anos, a Índia foi dominada por uma tradição bastante conservadora, que é o islamismo, que a gente sabe que tem tido problemas no Ocidente, inclusive também com alguns fanáticos. E esses mesmos problemas acontecem na Índia com os fanáticos islâmicos na Índia. Então, é tudo muito complexo. Na época da independência, a Índia foi dividida em 2 partes, por uma exigência dos islâmicos contra a vontade do Mahatma Gandhi. Uma parte da Índia, na verdade, 2 partes da Índia foi dada para os islâmicos. 2 partes foram dadas. O que hoje é o Paquistão e o que hoje é Bangladesh. Esses dois, praticamente, estados da Índia, eles foram dados para os muçulmanos morarem, onde eles poderiam professar a sua fé e não serem importunados pelos hindus, como eles se achavam importunados na época da independência. O que acontece hoje, passados aí 70 anos dessa história, no Paquistão não há praticamente mais nenhum hindu, praticamente todos os hindus foram expulsos do Paquistão. Recentemente teve atentados contra os hindus em Bangladesh, e na Índia tem a 2ª maior população islâmica do mundo. Tem a 2ª maior população islâmica. E que faz exigências religiosas. Eles exigem um governo laico, porém eles querem adotar as regras da sua religião. Então, o divórcio é muito polêmico na Índia porque os islâmicos têm a sua própria maneira de se divorciar, os islâmicos têm a sua própria maneira, eles são contra, em grande parte, o controle da natalidade. Então, o que a gente vê, os problemas que a gente, em geral, eu não estou querendo acusar, só estou desenhando um panorama da complexidade dessa discussão, tá bom? A complexidade, é muito complexo a situação lá, e mesmo que a gente considere direita e esquerda, é tudo muito complexo. Até porque a Índia, pela Constituição, é muito interessante você ler a Constituição, né? A definição básica da Constituição, não precisa ler a Constituição, mas a Índia é um país, uma república soberana, socialista. Interessante, em 1950, quando eles fizeram a Constituição, eles declararam que a Índia era uma república soberana, socialista democrática. Totalmente diferente do socialismo que foi visto na época, né, dos chineses ou dos russos. Então, foi algo, como eu falei, a Índia é sempre muito exclusiva, muito singular. E nunca teve na Índia, apesar de eles terem até a década de 90, até o início da década de 90, eles terem se mantido como muito socialistas, a abertura econômica só se deu em parte, e como eu falei, bem diferente da abertura econômica da China, isso só vai acontecer nos anos 90. Mas, desde o pai da nação, lá em Gandhi era muito socialista, né? Gandhi tem uma visão de mundo muito socialista, então essa corrente de pensamento é muito forte ainda na Índia. Se você viaja pelo sul da Índia, tem os vários grupos socialistas, tem os vários grupos comunistas conectados com a China. É bem interessante. Como eu falei, a Índia... Não tô querendo só desenhar um panorama, tá, gente? Realmente eu não quero politizar a questão, só estou tentando desenhar um panorama porque a maioria das pessoas não conhece quase nada e se põe a falar muito sobre a Índia sem entender quase nada da história da Índia. Só porque eles comparam com o Ocidente, mas sem entender nada do que acontece lá. Então, para vocês terem uma ideia dos problemas que eles passam por essas questões religiosas, é proibido ter aula de yoga nas escolas da Índia, nas escolas públicas, isso é proibido. Se uma pessoa quiser que o seu filho aprenda yoga ou
ou literatura védica, etc., ele precisa estudar numa escola particular. E essa é uma das lutas do Narendra Modi, ele quer instituir isso, né? Ele tem feito uma luta muito grande pelo yoga, pelo sânscrito e etc. E é interessante, porque aqui, nas nossas escolas ocidentais, nós temos aula de yoga para as crianças. Nós podemos dar aula de escola de yoga para as nossas crianças, e na Índia, o berço do yoga, não se pode dar aula de yoga. Então, é bem interessante esses fenômenos, né? A gente tem que analisar como fenômenos, né? Eu acho que sem juízo de valores, para a gente julgar, a gente precisa ser grande especialista, eu considero. Bom, o presidente mesmo do país, a Índia é uma república parlamentarista, né? Esqueci de falar isso. Mas a gente só conhece, então, o primeiro-ministro, que é o Narendra Modi, que foi reeleito em 2019. Mas o presidente, que é uma figura menos conhecida, é o Ramnath Kovinda, tá? Mas a gente nunca vê, como todo presidente, a gente nunca vê, né? Só conhece mesmo o primeiro-ministro. Aqui é só uma passagem rápida sobre a bandeira da Índia. Aqui vocês veem que a bandeira ela tem 3 faixas horizontais, da cor açafrão, branca e verde. E aqui no centro tem o Dharma Chakra, né? A roda da lei, ou a roda da espiritualidade. Esse símbolo aqui, ele surgiu na Índia no século III antes de Cristo. Você vê isso em alguns museus lá na Índia, especialmente em Sarnath. E isso aqui foi feito por um imperador chamado Ashoka, que se converteu ao budismo. E essa aqui é a famosa roda da lei, ou a roda da espiritualidade, muito comum na tradição budista, mas que foi incorporada também na bandeira como símbolo de um país em movimento. Essa roda, que também é falada na Gita, ela representa o movimento. Um dos primeiros ministros da Índia, ele disse que onde há vida, há movimento. Então, essa roda representa isso. Originalmente, na época do Gandhi, quando eles estavam elaborando a bandeira, que foi instituída logo depois da independência, em 47, essa cor representava o hinduísmo. A cor açafrão representava o hinduísmo e a cor verde representava os islâmicos. Como vocês sabem, né, a cor verde é a cor sagrada dos islâmicos. E a cor branca representava as outras tradições religiosas, e o Dharma Chakra eu já falei para vocês. Mas, por ter sido instituído como um país laico, eles mudaram essa interpretação, e aí o açafrão passou a significar a espiritualidade, o branco a pureza, e o verde a agricultura do país, que é muito forte. Está junto com o Brasil, por exemplo, entre os maiores produtores de frutas e de alimentos. E ela é tradicionalmente feita de khadi. Khadi é um tecido de algodão cru, que ficou muito famoso na época de Gandhi. Se vocês lembram, o Gandhi teava o seu próprio algodão. E na Índia existem até muitas lojas, existe uma marca na Índia que chama Khadi, que só produz tecidos feitos com esse algodão cru. Então, é obrigatório que a bandeira seja feita de Khadi, desse algodão cru. A Índia é o país das festividades, porque tem muitas tradições, né? Como eu disse, estão lá os hindus com suas infindáveis festas, os muçulmanos também com as suas festas, os cristãos, os judeus, os parsis, que são os zoroastristas, né, também conhecidos como zoroastristas, a religião da Pérsia antiga. Todos esses grupos têm suas festividades. Então, a Índia é assim que nem o Brasil, né? Tem festa quase todo dia. Assim, às vezes é um problema para se trabalhar, né? Porque todo dia é festa. Aqui na imagem vocês têm a tradicionalíssima festa chamada Holi, que é a festa das cores, onde as pessoas atiram cores umas nas outras. Uma festa milenar que está descrita nas escrituras de 5.000 anos, aí já se fala que eles brincavam de atirar cores uns nos outros. A cidade mais famosa por isso é Mathura e Vrindavana, lá onde tem a maior festa do Holi.
Mas o vôlei se tornou famoso mundialmente. Agora já teve até aqui em Santos, por exemplo. Já fizeram em Santos, em vários lugares do Brasil, em São Paulo, em várias regiões tem acontecido essa festa. Eu acho que ela tem tudo para se popularizar e também em outras partes do mundo, porque é uma festa muito alegre, muito colorida, bonita, né? E aí tem suas inúmeras festividades. A Índia para muito para suas festas. Então, eu coloquei aqui só as muito, muito proeminentes, que é o Shivaratri, que é a festa de Shiva, o Holi, que é a festa das cores, o Rama Navami, que comemora o nascimento de Rama, o Jamashtami, que comemora o nascimento de Krishna, que são, com certeza, as divindades mais adoradas na Índia, né? Shiva, Rama e Krishna, com certeza. E o Diwali também está ficando famoso aqui, principalmente no meio do yoga, né? É onde a Índia inteira é acesa de luzinhas. É muito bonito, tanto com velinhas, com lâmpadazinhas, que nem a gente faz aqui no nosso Natal. Além disso, também tem, naturalmente, os feriados civis, Dia da República, Dia da Independência, o nascimento de Gandhi, e também as festas consideradas como essas mesmo, né? Essas festas antigas, mas relacionadas à agricultura, por exemplo, o dia do solstício do sol, o dia do solstício, o dia mais longo, o dia mais curto, o dia de se iniciar as plantações, o dia de fazer a colheita. Essas festas que eram chamadas de pagãs, elas são muito presentes na Índia, como eu falei, com uma população rural gigantesca. Essas atividades, festividades ainda são comemoradas por lá. Como eu falei, aqui são vários temas, né? Estamos falando aqui sobre vários temas. Então, um pouquinho dos esportes. Os esportes mais famosos na Índia são de origem ocidental, né? Que é o hockey e o cricket. O hockey é considerado o jogo nacional e o cricket é a paixão nacional, é como futebol, né? Então, um jogo de cricket entre Índia e Paquistão é igualzinho o jogo de futebol Brasil-Argentina, assim, só vocês entenderem a paixão, né? O país inteiro para e etc. Só que um adendo, tá? Eu mencionei os problemas religiosos da Índia porque a gente precisa entender isso. Mas, só para deixar claro, esse é um segmento muito pequeno da população, tá? Assim, só há conflitos numa porcentagem muito pequena da população. De modo geral, eles convivem muito bem. O problema é realmente uma pequeníssima, né? Assim, os terroristas realmente eles perfazem uma porcentagem insignificante de pessoas, só que um terrorista é capaz de acabar com a tranquilidade de todo um povo. Então, por exemplo, há cerca de uns 10, 11 anos, teve um atentado terrorista na Índia. Em função disso, o atentado do Hotel Taj Mahal, em Mumbai. Em função disso, toda a Índia tem detector de metal atualmente. Isso, eu que viajo na Índia há mais de 30 anos, então, esse é um fenômeno nos últimos anos, né? Que não existia isso. Agora, em função de um atentado, apenas um atentado que matou 2, 3 terroristas lá que mataram centenas de pessoas, em função disso, toda a população sofre, porque para tudo você precisa passar por detector de metais. Para entrar num hotel, para entrar nos lugares religiosos, no templo, para você entrar nos lugares turísticos, tudo você precisa passar. E eles têm assim um sistema de inteligência desenvolvidíssimo, assim, muito forte também, para detectar isso. E, felizmente, desde então, a Índia não teve mais atentados. Aconteceram atentados em Bangladesh, mas na Índia não aconteceu mais. Agora, tem alguns esportes que são originalmente da Índia e que praticamente não são conhecidos. Então, o badminton, algumas pessoas sabem, que parece uma peteca. Você joga assim como se fosse uma peteca. Aquele badminton os ingleses aprenderam, na verdade, na Índia, levaram para a Inglaterra. O kabaddi, que é um jogo de luta, eles têm muitos jogos de lutas, eles gostam muito, a tradição de lutas é muito grande. E
Aqui é uma questão, às vezes, controvertida, né? Os japoneses não aceitam isso, mas muitos afirmam que o jiu-jitsu é originário da Índia, né? Essa luta, chamada jiu-jitsu, ela é originária na Índia, que se difundiu pelos países budistas. Até porque, na interpretação de muitas pessoas, a palavra jiu-jitsu vem do sânscrito yu-jutsu, que quer dizer literalmente desejoso de lutar. E daí, quando os budistas levaram o budismo da Índia para o resto da Ásia, eles levaram também suas artes marciais, sua medicina e vários outros conhecimentos científicos. Então, essa arte marcial, para muitos, é de origem indiana. Os japoneses parece que não aceitam isso, dizem que é criação própria deles. E o xadrez. O xadrez é bem famoso por ser uma invenção dos indianos, já falamos sobre isso, um jogo intelectual, né? Extremamente intelectual, que foi criado, como eu expliquei anteriormente, para um rei que estava deprimido, né? O rei estava deprimido, e aí ele pediu para o seu ministro, pediu para os ministros em geral, se alguém criasse um jogo que tirasse ele da depressão dele, ele daria o que a pessoa quisesse. Então, um dos sábios lá criou o xadrez. E aí ele ficou tão feliz que ele falou, não, o que você quiser, eu te dou tudo o que você quiser. Aí ele falou, olha, eu quero só um grãozinho de arroz por cada uma das casas, das 64 casas do tabuleiro, exponencialmente, entendeu? Então, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Faz as contas para você ver como vai chegar lá no 64, exponencialmente. É uma fábula, né, assim, de grãos que na época era considerada a maior de todas as fortunas. É só quase que uma lenda lá, famosa. Talvez tenha havido algo assim, talvez não. E os outros esportes estão todos lá presentes, mas de fato os indianos não são assim nenhuma grande potência no esporte, não. Tem muita coisa lá: golfe, natação, equitação, polo, hóquei, rafting, trekking, safari, montanhismo e tal. Esportes radicais. Tem muita coisa, mas não é assim parte integrante, pelo menos da elite intelectual. A elite intelectual, especialmente dos brahmanes, não eram muito chegados em esportes, entendeu? Eles não eram. É uma atividade mais da classe dos guerreiros. Os brahmanas não gostavam muito de esportes assim, de muita ação. Não faz parte da tradição. E aí, naturalmente, a academia não tem uma força muito grande. Claro que no mundo moderno, as influências ocidentais, etc., etc., mas os brahmanes sacerdotes são meio preguiçosos, essa é a verdade, eu preciso falar aqui. Muitos vão se identificar, inclusive. Um pouquinho da gastronomia. Aqui na imagem você tem o prato típico do norte. Esse aqui é um thali real. Thali é essa bandeja aqui que vocês estão vendo, tá? Essa bandeja se chama thali. Bandeja, literalmente. Thali é uma bandeja. Então, um prato requintado na Índia, ele é servido individualmente, tá? Todo mundo pegar do mesmo prato não é nada elegante na Índia. Isso é interessante, porque a gente pode considerar que muitas das atitudes consideradas elegantes na Índia, talvez elas tenham a ver com higiene. Então, todo mundo pegar do mesmo prato, etc., não é algo muito elegante. Então, os pratos, eles são individuais, são servidos individualmente, e a pessoa nem se serve. Né? A pessoa mesmo, ela não se serve, ela é servida. E aqui tem um prato de um rei, né? Que a gente chama de thali real. Vocês estão me ouvindo? Ok. É que às vezes ficam tão parados que, uau, acho que congelou. Mas aqui você tem um thali real, que é multidiversificado, é belíssimo. A montagem do prato tem toda uma etiqueta. Você pode entrar aqui no reparar celular, vou sair daqui, tá? que tem muitas cores. Consegui entrar aqui no celular, vou sair daqui. Oi, Eu meus tenho que amigos, arrumar silencie o microfone, por favor. Aqui você vê todas as cores, então os pratos, quando eles são montados, eles são muito coloridos. Pratos amarelos, pratos vermelhos, pratos... Aqui provavelmente é o arroz, aqui é o iogurte,
Aqui são os pães ázimos, que são pães sem fermentos, muito típicos, culinários. Aqui, pão de farinha de grão de bico, delicioso também, sem fermento. Também você tem os doces, né? Os inúmeros doces. É uma culinária muito rica, riquíssima, porém, para nós, muito apimentada, né? A gente considera muito apimentada. Mas ela é multidiversificada, tá? Realmente, o que predomina é a comida apimentada. Mas existem muitas culinárias diferentes na Índia. Muitas, muitas. Nem todas são apimentadas. Existem outras que não vão usar tanto ghee, por exemplo, que vão usar mais óleo de coco, que vão usar óleo de mostarda, óleo de gergelim. Cada região, cada estado, cada tradição ali tem a própria culinária muito rica. E uma das coisas mais magníficas da Índia, assim, o que faz da Índia, outra característica sui generis da Índia, é a sua longa tradição vegetariana, né? Então, é considerada uma alimentação sátuica, que quer dizer uma alimentação na bondade ou na pureza, porque ela não é obtida através de matança de animais. Então, ela tem uma longa tradição. Todas as religiões da Índia, originárias da Índia, as religiões que se originaram na Índia, elas têm como seu princípio e mandamento mor a não violência. Então, o budismo originalmente era vegetariano, o jainismo até hoje é vegetariano, e o hinduísmo, grande parte é vegetariano. Não totalmente, porque o hinduísmo é muito liberal. Calcula-se, é muito difícil fazer esses cálculos, todo hindu, todo jainista, todo budista indiano, conhece muito bem o vegetarianismo. Na Índia você não vai ter problema com o vegetarianismo. É uma diversidade fabulosa, assim, milhares de pratos que nós nunca vimos, de tudo que você possa imaginar, inclusive essas receitas com jaca que nós estamos conhecendo agora no Brasil, tem sua origem na Índia. Então, eles desenvolveram muitos pratos vegetarianos extraordinários. E a sua população vegetariana, calcula-se que gira em torno de 500 milhões de pessoas. Então, indubitavelmente, o maior país vegetariano do mundo. Muita gente. Tá? Os vegetarianos não têm problema lá. E a riqueza de especiarias, né? Quando os europeus chegaram na Índia, eles encontraram 700 especiarias que eles não conheceram, e é isso que deixou a Europa riquíssima, se vocês lembram. Né? Foi em busca das especiarias, especialmente, que os ocidentais os europeus foram para a Índia. E elas são usadas na culinária tanto do ponto de vista gastronômico como medicinal também. Os temperos, as especiarias, não estão apenas para dar gosto, mas elas também são terapêuticas. As especiarias são terapêuticas. É uma grande ciência, né, da medicina ayurvédica. Bom, estamos quase concluindo aqui, tá? Professor, Oi. está com muita interferência. Eu não sei o que é. Agora melhorou, mas tem bastante. Porque às vezes acontece isso, né? Alguém, sem querer, não percebe que o microfone está ligado e tem essa interferênciazinha. Estamos quase concluindo, falta só 2 tópicos aqui. O turismo na Índia, ele é de diversos tipos. Aqui você tem um monumento mais famoso, que é o mausoléu islâmico. Ao contrário do que todo mundo pensa, não é um templo hindu, é um mausoléu islâmico. Já falamos sobre ele anteriormente. E o turismo ele tem várias facetas, né? O turismo cultural, o turismo religioso, porque a Índia é o berço de muitas religiões, né? Hinduísmo, budismo, jainismo, sikhismo, islamismo. Então, lá tem muitos peregrinos. Tem também, agora, um movimento muito forte de ocidentais em busca de espiritualidade. O yoga, sem dúvida, é uma das coisas mais fortes, yoga e ayurveda, que também está crescendo muito. Mas também tem o ecoturismo e o entretenimento também crescendo bastante. Na verdade, as pessoas dizem que o turismo na Índia é muito pequeno, talvez 10 milhões de pessoas por ano, o que é ridículo. Acho que a Espanha tem 50 milhões de turistas por ano, então é pequeno. Porém, ninguém fala que o turismo doméstico da Índia é gigantesco. Então, o turismo doméstico é de 1 bilhão de pessoas que viajam por ano.
né? Por todos os motivos espirituais, mas também de entretenimento. Agora as pessoas ficando mais ricas, então algumas pessoas vão para o norte da Índia, que é chamada a Suíça da Índia, onde cai neve, etc. Então, existe um turismo interno muito grande, um potencial turístico muito grande. Externo é até pequeno, mas, como eu falei, o interno é dos maiores do mundo. Agora, só para finalizar, alguns recordes mundiais, algumas coisas assim, até engraçadas, outras folclóricas, outras de vários tipos. Então, o Festival Kumbh Mela, alguns recordes da Índia, né? São 100 milhões de pessoas que se encontram durante 55 dias. Dá para ser visto até do espaço. É o maior encontro de peregrinação do mundo. Do mundo. 50 milhões encontram-se num só dia, que é o dia principal da festa. Que todo mundo vai se banhar lá no mesmo dia, na mesma hora. A ferrovia indiana, que é o maior serviço público do mundo, aí, ó, 1.624.121 funcionários no último censo, obviamente, né? Então, isso tudo é uma ferrovia. Como eu falei, por eles serem um país de fundação socialista, o sistema público ele ainda é muito forte. A escola com o maior número de alunos do mundo, 12.350 alunos em Calcutá. A maior democracia do mundo, isso é outra coisa, assim, talvez uma das coisas mais louváveis da Índia, que ela tem a maior democracia do mundo, são 900 milhões de eleitores. Qualquer pessoa maior de 18 anos tem direito ao voto. Qualquer pessoa. Tá? Num país tão complexo como é a Índia, com tanta diversidade, de todos os gêneros, imagina o que é manter uma democracia, manter o diálogo, manter o debate aberto. E eles têm esse debate desde a mais remota antiguidade. Tá? Lá no Mahabharata, por exemplo, você vê que um cidadão tinha o direito de subir lá num palco e falar mal do rei. Eles têm muitas histórias sobre isso sem ser morto, né? Como em outras tradições. Então, eles têm uma tradição milenar. Então, embora eles tenham optado pelo socialismo, em 1950, foi um socialismo democrático que é sui generis. 50% da humanidade democrática está lá na Índia. A maior plataforma ferroviária, 833 metros. Maior número de agências de banco do mundo, mais de 12 mil. O lugar mais úmido do mundo. A Índia tem o lugar mais seco e o mais úmido. 98% de umidade, assim, inimaginável. A copa de árvore, que para alguns é considerada a maior do mundo, né, que disputa um pouco aqui com a nossa aqui do Brasil, mas 1,2 hectares, que está no Jardim Botânico de Calcutá. A ponte mais alta do mundo, 5.600. A ponte mais movimentada do mundo, 57 mil carros por dia. A torre de pedra mais alta do mundo, Qutub Minar, muito visitado em Delhi, do século XIII. O processo judicial mais longo do mundo. A Índia é muito burocrática. Então, ele tem um processo lá que durou 761 anos. É bastante cômico. Os postos de correio, gigantescos, mais de 150 mil postos. A quadra de cricket mais alta do mundo, mais de 2.000 metros de altitude, lá na região dos Himalaias. O segundo maior país de falantes de língua inglesa. Isso faz com que a Índia tenha uma posição econômica muito favorável. Esse é um fator que ajuda muito no desenvolvimento econômico, está ajudando muito no desenvolvimento econômico. E os indianos são tão sábios que eles entendem, bom, os britânicos fizeram muitas coisas ruins para nós, mas eles nos deram a língua inglesa que hoje nos favorece. Então, eles têm sempre uma visão muito sábia de tudo, muito resiliente, como se fala hoje em dia. Eles são sempre muito pacientes, eles sabem que lá no futuro tudo muda e tudo pode mudar para melhor. Então, eles são muito resilientes. Não resignados, resilientes. O maior número de vegetarianos do mundo, maior produtor de leite do mundo, né? Tem o maior maior gado, né, do mundo, quase aqui perto do Brasil. E a estátua mais alta do mundo. Foi construída bem recentemente, agora, no século XXI, um governante indiano, 182 metros de altura, olha só.
Nosso Cristo Redentor aqui deve ter uns, sei lá, uns 30, 40. Bom, gente, são uma das diversidades da Índia, várias características desse país. Meus amigos, por favor, silenciem o microfone, por favor. Por favor, silenciem o microfone. Estou ouvindo tudo que está acontecendo aí. Bom, se vocês tiverem agora alguma pergunta, se vocês tiverem agora qualquer pergunta, como é que eu abro isso aqui? Está me ouvindo? Aqui tem muita interferência. Está dando para me ouvir? Tem uma diferença. Tá? Eu acho que eu resolvi, tá? Desculpem, gente, eu estou aprendendo isso aqui com o meu tecnólogo, assessor aqui, que é um adolescente. Eu preciso de um adolescente para me assessorar aqui. Se você não souber o que fazer, pergunte a uma criança. Gente, alguma pergunta? Tenho. Interessante. Pode falar? Pode sim, só eu vou falar brevemente que a apresentação está encerrada, se alguém tiver algum compromisso. A apresentação que eu queria fazer está encerrada. Agora a gente fica aqui batendo papo. Quem quiser bater papo, quem quiser tirar dúvidas, curiosidade, é um prazer para mim. Eu adoro falar sobre esses assuntos. Fiquem à vontade. Margarete, pode perguntar. É interessante que eles mantiveram as ferrovias, né? Porque eles é um país muito grande, né? A ferrovia é a maior saída, né? Que e eles mantiveram as ferrovias, né? Eles Sim. preservaram as ferrovias dos ingleses, assim, eles já tinham? Como é que foi isso? As ferrovias? Então, as ferrovias, elas se desenvolvem no mundo inteiro na época do Império Britânico, né? Já lá nos finais do século XIX e talvez primeira metade do século XX. Aqui no Brasil, por exemplo, todas as nossas ferrovias que perduraram são originalmente dos ingleses. Quem construiu as nossas ferrovias todas, magníficas, né? Aquela que tem lá em Curitiba, por exemplo, Morretes, e diversas outras partes do Brasil, coisas fantásticas, né? Ferrovias fantásticas que eles fizeram, foram todos os ingleses, né? E na Índia, por ser a sede mundial do Império Britânico fora da Índia, né? O vice-rei morava na Índia. Então, dizem que as duas maiores contribuições dos britânicos para a Índia foram as ferrovias e a língua inglesa. Né? Alguns dizem isso, assim, foram as maiores contribuições. Então, eles disseminaram, né, o país todinho está interligado pelas ferrovias, e, diferentemente do Brasil, que acabou optando pelas rodovias, os indianos se mantiveram muito fiéis às ferrovias. Então, as ferrovias ainda são o principal meio de transporte. E lá você tem toda a diversidade possível de ferrovia, né? Desde as ferrovias assim hiperlotadas até os vagões de Marajás, onde você aluga um vagão inteirinho para você, com restaurante, essas coisas todas. Porque isso é a Índia, né? Essa é outra grande característica da Índia. A Índia é o país dos extremos. Em todos os sentidos, ela é o país dos extremos. A maior miséria e, muito provavelmente, a maior riqueza deve estar lá também. Minha professora de indologia, não está ouvindo, Rodrigo? Você não está ouvindo? Vocês estão ouvindo? Por favor. Está ouvindo? Ok. Sim, É que alguém falou que ouvindo. estava, parece que não estava ouvindo, não sei. Tive a impressão. Então, a Índia tem os extremos, os maiores extremos que você possa imaginar, e minha professora me lembra que
quando eu estudei com uma professora da USP, e ela falou exatamente isso, né? Que quando os europeus chegaram na Índia, eles saíram da idade das trevas na Europa, saíram da idade das trevas e chegaram na idade do ouro na Índia, no apogeu da riqueza indiana. Quer dizer, o apogeu que os europeus viram, né? Os indianos dizem que não, os indianos dizem que quanto mais remoto é o passado, mais rico ela era, porque a Índia vem sofrendo invasões há mais de 2.500 anos. Então, embora os europeus tenham encontrado uma Índia riquíssima, como eu falei aqui no encontro passado, que só com o trono do pavão que eles levaram do Império da Índia, os persas conseguiram viver um ano inteiro só com aquela riqueza. Era algo tão extraordinário que eles viveram daquele trono, que eles devem ter vendido todo, por um ano. Assim, a Índia foi terrivelmente saqueada. Como eu falei, se você pesquisa hoje sobre a Índia, existe um capítulo lá que chama A Drenagem Econômica da Índia. Como a Índia desceu do patamar de 25% do PIB mundial para 3, 4% do PIB mundial em alguns séculos, né? Cerca de 3 séculos, a Índia chegou a esse estado completo de miséria e, por sua vez, a Europa ficou multimilionária, né? Isso ninguém conta, né? As pessoas só falam mal da Índia e bem da Europa, mas não conta exatamente a versão correta da história. Tudo bem? Bom, então é isso. As ferrovias indianas elas são lá muito fortes e elas estão passando por uma renovação muito grande. Então, vários trens antigos agora estão sendo reformados, vêm sendo reformados nas últimas décadas. Você tem viagens de trens maravilhosas. O que eu mais gosto de viajar na Índia é de trem, porque acho super agradável, super confortável, sem aquele balanço, onde você vê a paisagem. Você pode viajar 48 horas de trem cruzando a Índia inteirinha, de cabo a rabo, vendo todo o país. Eu acho isso fantástico. E eles estão fazendo cada vez trens melhores, né? Os trens expressos, assim, que fazem trechos bem rápidos. Mas as ferrovias melhoraram muito, né? Quando eu ia lá há 30 anos, viajar de veículo era quase impensável, assim. Você levava um dia para viajar 200 quilômetros, assim. Hoje em dia, você tem estradas expressas cortando o país cada vez mais. Nada que se compare à China, claro. Como eu falei, a Índia ela não fez uma opção tão assim capitalista quanto a da China, mas ela tem lá a sua mescla lá de capitalismo e socialismo relativamente bem sucedido. Relativamente bem sucedido. É claro, ainda tem, com certeza, uma porcentagem enorme, talvez 25% na linha de miséria. Mas, na prática, assim, uma observação a olhos nus, eu que moro aqui em Santos, que é considerado uma das cidades melhores da Índia, melhores do Brasil, me desculpe, Santos é uma cidade considerada muito rica, né? Praticamente, quase toda a riqueza do Brasil passa pelo porto daqui, então é muito rica a cidade. Ainda assim, recentemente eu vi essa situação. No bairro mais nobre da cidade, bairro comercial mais nobre, você tinha embaixo da marquise do Banco do Brasil cerca de 16 pessoas dormindo embaixo da marquise, numa das cidades mais ricas do Brasil. Então, se você fizer uma comparação com a Índia, que tem 7 vezes a nossa população, então a situação lá, com certeza, é deprimente, a gente fica triste de ver, tá? E eu reafirmo, isso é um problema recente, dos últimos séculos, tá? Mesmo os primeiros visitantes da Índia, como o embaixador Megasthenes, ele quando ele entrou na Índia, antes de Cristo, ele ficou simplesmente maravilhado com as riquezas que ele viu na Índia. Não havia escravidão, que já havia em todas as partes do mundo antigo, havia escravidão, na Índia não havia escravidão. E ele falou que mesmo os operários, eles eram assalariados, ou seja, o registro mais antigo historiográfico da Índia retrata um país muito bonito. E os seus problemas eles foram crescendo aí ao longo de 2.500 anos e chegaram assim no fundo do poço aí no século 17. Tá bom?
Isso eu acho muito importante a gente entender. Você queria perguntar mais uma coisa, Margarete? Os transportes são muito cheios, assim, que dá assim um pouco de angústia de tanto cheio, os transportes. O trem, por exemplo, tem muita gente, Eu tenho não uma é? pequena falha aqui no som. Você poderia repetir mais alto para mim? E os transportes lá são muito lotados? É tudo muito cheio assim? Não, você vai ter, como eu falei, né? A Índia é o país dos extremos, né? Então, você tem um turista, se ele cai lá de paraquedas, de mochila e não entende nada do país, aí eu já fiz isso. Já peguei trens que a gente não conseguia pisar no chão. Tanta gente que você não consegue nem pisar no chão, assim, você flutua. Eu já peguei isso, mas que são esses trens suburbanos que tem no Brasil. Aqui em São Paulo também tem esse tipo de trem. Já tive essa experiência aqui nos arredores de São Paulo, de trem que você não consegue, você fica na ponta do pé e daqui a pouco você está sendo erguido quase. Então, isso tem lá, é claro, mas tem trens excelentes. É que você precisa de boa orientação para isso, né? Mas sempre tem opções, que cada vez está melhor. Cada vez isso está melhor e também agora com mais essa opção das rodovias. Tá? Então, por exemplo, a rodovia expressa Delhi-Agra, que tem o Taj Mahal, nossa, ela é fantástica, assim, excelente. E aí tem várias ali, várias, as cidades importantes, elas estão todas agora interconectadas por boas estradas e também por boas ferrovias. Então, Delhi Varanasi, que é muito famosa, um dos lugares mais famosos da Índia. Delhi Varanasi agora ele tem um trem que é bem longe, né? Varanasi é bem longe, mas você tem um trem noturno que ele sai meia-noite e chega lá de manhãzinha, assim. Mas é muito longe. Mas ele é um trem expresso. Então, ele rapidamente chega em Varanasi. Pessoalmente, eu até prefiro viajar na Índia de trem do que qualquer outra forma. Em geral, as rodovias elas são meio caóticas em toda parte do mundo, né? Porque o trânsito de rodovia é sempre muito caótico. E as viagens aéreas também são problemáticas, porque são problemáticas no mundo inteiro. Agora mesmo vocês viram aí quantos voos cancelados. Então, cancelar voo é algo meio comum, porque você depende da natureza. Então, por exemplo, se está tendo uma nevasca, né, às vezes acontece está tendo uma nevasca, então um voo é cancelado. Então, contudo, eu ainda considero o trem a melhor forma de transporte na Índia. E pode ficar tranquila que tem trens muito bom. Não precisa ser de Marajá, não precisa ser o trem de Marajá. Mas você pode pegar um bom trenzinho que tem ar-condicionado, que tem um assento que reclina, ou então você tem leito, que você pode dormir à noite. Tem muito bons trens. Algo mais? Alguém tem mais alguma questão? Eu gostaria de lhe perguntar sobre o sistema de saúde ali, a Ayurveda. Deixa eu ver quem está perguntando. Por favor, fale. Que no sul... Ah, é a Evelise que está perguntando? Conseguiu? Porque eu tenho que achar aqui na tela a pessoa. Seu microfone ficou mudo, Evelise. Ué. Por favor. Não, agora ficou mudo. Repete mais alto. Ops. Não sei por que está ficando mudo, eu não estou conseguindo ouvir. E agora? Agora foi. Por favor, só fala um pouquinho mais alto. Está bem baixinho. Tá. Eu gostaria de lhe perguntar sobre a Ayurveda. A Ayurveda eu sei que é muito forte no sul. E eu queria saber se no resto da Índia eles também adotam essa medicina que é muito, muito antiga, né? Sim. A gente teve um encontro aqui onde a gente só falou sobre as contribuições científicas da Índia, inclusive falou sobre a medicina Ayurveda, que é das maiores contribuições da Índia para a ciência. Eles foram os criadores, por exemplo, da cirurgia plástica, da cirurgia de catarata e muitas outras coisas. Então, é uma medicina fantástica e muito naturalista.
né? Então, ela se utiliza de elementos muito naturais, como fitoterapia, banhos, dieta, yoga e especiarias, né, fitoterapia. Então, é uma medicina fantástica, porém, saibam vocês que, assim como o yoga sofreu cerceamento na Índia, como eu falei, hoje é proibido ensinar yoga nas escolas públicas indianas, por ser considerado uma tradição religiosa. O mesmo fenômeno aconteceu com o Ayurveda, tá? Ele chegou a ser proibido pelos europeus. Os europeus fizeram verdadeiras atrocidades na Índia, vocês não podem imaginar assim, as contribuições negativas dos europeus para a Índia. Eles chegaram a proibir a Ayurveda por ser uma medicina, por considerá-la uma medicina primitiva, proibido mesmo. E como toda pessoa culta e rica estudava nas instituições acadêmicas britânicas, porque eles estabeleceram as instituições acadêmicas na Índia, então, ou a pessoa estudava numa instituição britânica, ou ela ia para a Inglaterra estudar, até como Gandhi foi estudar, por exemplo. Então, era muito comum. Pessoas da elite, ricas, cultas, elas estudavam em instituições britânicas ou iam para a Inglaterra estudar. E elas eram doutrinadas a considerar que os hindus eram um povo primitivo, e tudo deles era primitivo. Sua mitologia era primitiva, sua religião era primitiva, sua ciência, medicina, tudo aquilo lá era de um povo bárbaro, pagão, porque nós temos que lembrar que nós estamos falando de europeus puritanos, século XVI, XVII. Nós temos que fazer um retrato histórico. E isso se perpetuou até metade do século XX, até que a Índia obteve a independência. Só depois da independência é que há um movimento fortíssimo de renascimento de toda a cultura, do sânscrito, do Ayurveda, do yoga, da dança que foi proibida, eu falei aqui no encontro passado, a dança das devadasis, que eram as donzelas que dançavam nos templos, foi proibido, tudo foi proibido, né? Práticas homoafetivas foram proibidas pelos puritanos ingleses, tudo foi proibido e condenado mesmo, assim, sujeito à prisão. E tem havido, desde a década de 50, um movimento muito forte de resgate cultural, que floresceu muito agora no século 90 e que é muito liderado por esse partido chamado BJP, que é o Partido do Povo Indiano, Bharatiya Janata Party, né? Assim que se chama em inglês, e os indianos chamam de BJP. E o Narendra Modi faz parte desse partido, e por isso ele é considerado um grande direitista, porque ele tenta fazer, porque ele estimula esse renascimento que é considerado para os laicos como religioso. Vejam só que complexidade da coisa, né? A coisa é complexa. Então, tudo isso vem ressurgindo. E o maior paradoxo é que está ressurgindo na Índia, inclusive pela força dos ocidentais também. Porque, pouco a pouco, os ocidentais entraram em contato com tudo isso, entraram em contato com o sânscrito, com a literatura, com a Ayurveda, com o yoga, com a dança. Os ocidentais, com a meditação, eles ficaram totalmente encantados, vão para a Índia estudar isso, né, nas pequenas tradições familiares, nas pequenas escolinhas da Índia, trouxeram isso para o Ocidente, e por causa disso, isso tem fortalecido os próprios indianos a reviverem essa cultura, porque eles estão vendo, poxa, olha lá, nós querendo copiar os ocidentais e os ocidentais querendo nos copiar. É um fenômeno muito interessante de intercâmbio cultural que está acontecendo no mundo contemporâneo. Já falamos aqui também sobre isso, que eu tenho um sábio indiano que falou que é a combinação do cego com o aleijado. Se o cego e o aleijado se ajudarem mutuamente, eles podem fazer um grande trabalho. Então, ele disse que o Ocidente é cego espiritualmente e a Índia ela é coxa, né? Ela é aleijada materialmente. E que, se eles se ajudarem, eles podem realmente desenvolver um novo mundo, aprendendo mutuamente.
Os indianos têm muita essa sabedoria, eles não renegam todo o conhecimento e desenvolvimento econômico ocidental, não, pelo contrário. E, ao mesmo tempo, tem uma tradição de preservação que ela está no DNA do povo indiano. Eu já falei aqui para vocês, a medicina de Hipócrates, que sumiu na Grécia, existe lá na Índia, ainda. Os cristãos nestorianos, que foram perseguidos, cristãos da Babilônia, que fugiram, perseguidos pelos islâmicos para a Índia, existe lá até hoje, e não existe mais em nenhuma parte do mundo. Os parsis, que são a religião dos persas da antiguidade, né, do Zoroastro, que é a religião mais antiga do mundo, talvez, existe só na Índia, em nenhuma outra parte. Então, eles têm ao mesmo tempo, eles têm uma tradição de preservação e eles aceitam a modernidade de uma forma muito natural. E alguns estudiosos dizem que a Índia é um país poroso, né? Todo mundo invade a Índia tentando dominar, e o que acontece é que todos são engolidos pela Índia. A Índia sempre conseguiu engolir todos foram lá para engolir a Índia, mas a Índia conseguiu engolir todos e extrair o melhor de todos, né? Como aquele ditado que eu coloquei lá na capa do livro, nós devemos ter a mentalidade da abelha, né? Os sábios dizem que a gente deve ter a mentalidade da abelha, aceitar o néctar de todas as flores. Então, isso faz muito parte integrante da cultura hindu, especialmente. Excelente pergunta. Cada um desses temas, gente, é tema para mais de metro, é para conversa para mais de metro. Mas tem muita coisa. O que eu quero deixar em vocês é um gostinho por pesquisar mais. Tudo bem, gente? Tudo certo? Encerramos nosso encontro por hoje, então. Agradeço. Fazer só mais um. Robson. Quem fala? Valmir. Fala o nome, só para eu achar. Valmir. Oi, Valmir, tudo bem? Tudo bem. O custo de vida na Índia, ele é muito alto? Como é que... Ai, Valmir, para eu que conheci a Índia na década de 80, a primeira vez, aí você não faz ideia do que era aquilo, entendeu? Era assim, a gente ficava enlouquecido na Índia, né? Mas a globalização está mudando muito isso, né? Então, o custo de vida já não é mais a mesma coisa, obviamente. Tudo está cada vez mais caro e agora, na pandemia, então, aumentou muito. Mas você ainda tem os seus redutos, sabe? Então, por exemplo, Delhi é uma cidade muito cara. Por exemplo, a capital. Então, em Delhi, por exemplo, você vai encontrar hotéis de nível internacional, caríssimos. Restaurantes caríssimos também. E eu acho que em Delhi, por exemplo, eu fico assustado, assim, como é caro as coisas. Eu acho caro. Para o povo indiano, eu acho caro. Mas você sai dessas grandes metrópoles, aí você consegue ter outras experiências, né? Em cidades pequenas, por exemplo, que geralmente o turista não visita, né? Porque o que encarece muito um país também é o próprio turismo, né? O turismo ele acaba encarecendo. Então, fora das grandes metrópoles, você ainda tem preços muito baixos, assim. Você pode fazer um tratamento ayurvédico caríssimo, assim, de, sei lá, 12 dias, você pode fazer um tratamento por $150, por exemplo. Aqui você vai... Aqui, o que a gente paga aqui dá para ir na Índia. Dá. Entendeu? Então, lá tem muita coisa. Agora, tem clínicas ayurvédicas de estrela de Hollywood também, tá? Porque a Índia é assim. A Índia é sempre assim. Você pode ser mochileiro e levar uma vida bem simples, gastar o mínimo. Mas se você quer luxo, se você quer conforto, você vai ter talvez o mais alto conforto do mundo, né? A Índia é um país que tem o maior número de hotéis acima de 5 estrelas, são hotéis que passam de 5 estrelas. Lá tem também. Porque a Índia é meio que assim, né?
é um ícone, assim, porque é tão exótico, é tão fantástico, é tão diferente de tudo, que é, de certa maneira, um sonho para todo turista algum dia ir à Índia, porque é a terra do exotismo, né? Do esoterismo e tal. Então, você vai ver coisas fantásticas. Então, por exemplo, da última vez, agora em 2020, eu fui lá conhecer uma clínica ayurvédica que a diária custava $500, a diária. Mas você vai numa clínicazinha simples, na mesma cidade, limpa, boazinha, etc., você vai pagar $150 por 10 dias. Então, isso é a Índia, né? A Índia tem para todos os gostos. Tudo bem? Tudo bem, obrigado, hein? Tá? Mas só para você ter uma ideia, né? Eu fico comparando quando eu vou à Índia. O preço de uma dúzia de banana, a última vez que eu fui em Delhi, custava a mesma coisa que o Brasil. Eu fiquei meio chocado, assim. Uma dúzia de banana custar o mesmo preço que custa aqui no Brasil, relativamente, né? Considerando em dólar, custava a mesma coisa. Nossa, que caro, né? Que caro. Mas tem opções, tem opções. Depende do seu gosto. Ok? Tudo bem? Muito obrigado pela presença de vocês, realmente. Ressalto o meu convite para nossos 2 últimos encontros. Vai ter 2 últimos encontros. O próximo vai ser sobre curiosidades. Aquilo que eu falei. Jesus viveu na Índia, a vaca sagrada, sistema de castas, coisas que nos causam curiosidade. E vou repetir o encontro de mitologia daqui a 2 semanas, porque eu não consegui gravar e, se Deus quiser, dessa vez eu vou conseguir. Muita gente até me pediu. Ok? Então, muito, muito obrigado. Muito boa noite para vocês. Uma excelente passagem de ano. Sejam felizes. Vivam intensamente cada minuto da nossa existência. Como eu li uma piada, vivam essa semana como se fosse a última do ano. Tá bom? Vivam mesmo, sempre, intensamente. Todos os nossos dias. E, como dizia Buda, vivam intensa e sabiamente. Que intensamente quer dizer também fazendo bobagens, né? Mas Buda nos completa o ensinamento. Ele diz, vivam intensamente cada momento, mas sabiamente também. Tá bom? Feliz ano novo para vocês, tá? Muito obrigado, espero revê-los.